Olá pessoal, bora então para a nossa próxima aula, né? Vamos abordar aí mais alguns temas relacionados à gestão de custos agropecuários. Nós iremos abordar nesta aula de hoje a elaboração de planilhas e alguns softwares para gestão, tá? A gente vai entender, na verdade, a importância de ter essas ferramentas ao nosso dispor para que nós possamos, né, com o auxílio delas, fazer uma gestão mais eficiente da propriedade rural, tá? Então, tanto as planilhas como os softwares são ferramentas que auxiliam o gestor, o administrador, o produtor rural a gerenciar tudo aquilo que acontece na fazenda, tudo aquilo que acontece na propriedade rural, tá? Lembrando que as planilhas são ferramentas mais simples, passíveis de serem criadas, editadas, né, para atender inclusive necessidades muito específicas. E os softwares são programas desenvolvidos por terceiros, né, que visam atender a necessidade do mercado, ou seja, a necessidade do produtor, a necessidade das atividades de gestão de uma propriedade. Então, o software geralmente é um pacote completo, né, que atende desde segmentos específicos a todo o aparato gerencial de uma propriedade rural. A gente vai pontuar algumas questões, a gente não vai puxar muito por um lado ou para o outro, tá? A ideia é nós apresentarmos as ferramentas, mostrar que existem essas opções no mercado, né? Disponíveis, ora gratuitas, ora pagas, né? Porém, entender que com o auxílio delas, o processo gerencial se torna mais simples e mais eficiente. Tá? Então, a gente vai começar falando sobre as planilhas, pessoal, e depois a gente vai falar sobre o software. Tá? Então, antes da gente falar especificamente sobre as planilhas e sobre os softwares, a gente tem que entender, né, que calcular de maneira correta o custo de produção, ele é algo essencial para o sucesso da atividade produtiva. Então, nós vimos isso na nossa aula introdutória, né? A gente tem que se atentar muito com os conceitos de custo, né? Custo fixo, custo variável, despesa, investimento, receita, lucro, né? São palavras que nós temos que ter domínio delas, para que a gente possa compreender tudo aquilo que acontece dentro do cenário produtivo e que a gente possa, a partir dessas informações, então, gerenciar aquilo que acontece na propriedade, tá? E é interessante a gente deixar bem claro que você calcular custo, você entender essa dinâmica, ela independe do tamanho do seu empreendimento, ela independe do tamanho da tua propriedade rural, tá? Então, isso se aplica desde um cenário de agricultura familiar, pequeno agricultor, pequeno produtor, tá? Pequena propriedade, a médios produtores e grandes produtores, tá? Então, independente, pessoal, do tamanho do sistema produtivo que você vai estar atuando, tá? Seja pequeno, médio, grande, gerenciar, calcular de maneira correta os custos, os valores atrelados à atividade é essencial, tá? Lembrando que em pequenas e médias propriedades, não que seja mais importante você fazer essa gestão de custos, tá? Mas por ser propriedades menores, né, elas trabalham numa condição muito peculiar com relação à competitividade, tá? Então é muito mais fácil para uma grande propriedade rural ser competitiva do que para pequenas e médias propriedades rurais, tá? Então a gente pode deduzir, a gente pode afirmar que fazer uma gestão correta é ainda mais importante para o pequeno e médio produtor rural, porque ele é muito mais susceptível, ele é muito mais sensível, né, a fatores externos, oscilações de mercado, o quantitativo de produto que ele produz às vezes não dá a ele um poder de barganha, né, para poder brigar por um preço mais justo, para pressionar o mercado, né? Então, se ele não gerir os custos da maneira correta, a atividade tende a ficar bastante comprometida.
Então é muito importante a gente focar em adotar medidas, né, de gerenciamento, de cálculo, de gestão nesses cenários pequenos e médios, tá? Uma vez que as grandes empresas, as grandes propriedades rurais, elas já fazem, né, esse aparato gerencial funciona, né, de forma muito mais normal, muito mais linear, já é algo muito praticado, tá? Porque grandes propriedades, grandes empresas rurais, elas precisam trabalhar de forma mais técnica, de forma mais informatizada, até para ela conseguir gerenciar a quantidade de recursos que ela trabalha, porque são propriedades grandes, eles trabalham com muito recurso material, muito recurso pessoal, né? Muito, enfim, ela não conseguiria gerenciar isso de forma informal. Então, ela acaba sendo obrigada a adotar sistemas gerenciais, né? Ou padrões gerenciais mais complexos, tá? Então, eu creio que o maior desafio desse cenário de gestão é nós implementarmos técnicas, né, que visem otimizar, que visem melhorar, né, a gestão das pequenas e médias propriedades rurais, que é o nosso foco. Tá? Então, vamos focar nesse perfil, pessoal. Então, que a gente não precise aplicar isso nas grandes propriedades, nas grandes empresas rurais. Tá? É porque, normalmente, essas grandes empresas, as grandes propriedades rurais, elas já têm isso muito bem consolidado. Beleza? Então, bora avançar, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre as planilhas, né? O que são as planilhas, né? Então, as planilhas são ferramentas, né, que elas possibilitam você gerenciar uma série de informações dentro dessa planilha, né? Isso te dá um certo domínio das informações, ela te mostra, você consegue usar ferramentas dentro desse sistema de planilha que vai te gerar relatórios, informações que vão te ajudar numa possível tomada de decisão, num possível gerenciamento de recursos, né? Seja recurso humano, seja recurso material, seja recurso financeiro, tá? Então aqui apenas para exemplificar, nós temos uma imagem aqui, né? Exemplificando uma planilha. Então aqui tem a questão das atividades desenvolvidas na propriedade rural, né? E o preço unitário e o preço total, né? Que corresponde a cada uma dessas atividades. Então tem aqui a calagem convencional, horas por hectare, 0,20 horas por hectare, o preço unitário 19,20, preço total 3,92. Então você consegue usar essas planilhas para você ter uma série de informações, acelera o processo de cálculo, então você consegue fazer cálculos de forma muito mais rápida, além de você conseguir gerar depois gráficos, né, que é uma forma visual de te mostrar determinadas informações e que deixam tudo mais claro e mais fácil de serem entendidas, tá? Então, planilha, pessoal, é algo simples, porém é uma ferramenta que ajuda bastante, tá? Desde o gerenciamento de pequenas atividades, de pequenas situações, de situações muito específicas, né? Então você pode fazer uma planilha só para gerenciar um item ou algo específico, ou tu pode fazer planilhas mais complexas para poder abraçar, gerenciar tudo aquilo que acontece dentro da pequena e média propriedade rural. Então, o que seria uma planilha de custo, né? É onde você vai inserir todos os custos para a manutenção de uma empresa, de modo a auxiliar nas negociações, visando evitar erros em questão a valores ou na quantidade, tá? Então, a planilha de custo, pessoal, é basicamente onde você vai lançar as informações ali, para que você tenha ali um relatório, né, preciso, cálculos feitos de forma rápida, para que você consiga gerenciar o quê? Os custos referentes à atividade que é desenvolvida, tá? Então a gente viu na apresentação, na aula passada, que você diminuir, você controlar os custos é fundamental para que você tenha receita satisfatória. Então, você fazer uma planilha de gestão de custo é o primeiro passo para você controlar o seu custo de produção e, consequentemente, transformar a sua mercadoria, o seu produto produzido, em algo mais competitivo, para que você consiga colocar isso no mercado de forma mais competitiva, que você consiga barganhar um preço melhor, né? E atender a demanda aí do mercado, certo? Vencendo a concorrência, ganhando mercado, expandindo, né, mercado e posicionando o seu produto dentro do comércio, tá? Então,
a planilha de custo é fundamental que, independente da atividade que a gente desenvolva, seja pecuária, seja agricultura, pecuária de corte, pecuária de leite, enfim, que a gente consiga, né, que a gente implemente as planilhas como uma forma de gerenciar despesas, gerenciar as receitas que são ali produzidas, tá? Para que a gente possa ter essas informações salvas num ambiente que a gente consiga gerar ali relatórios, fazer esses cálculos de forma precisa, de forma muito mais rápida, né? Então eu tenho informações muito mais precisas, muito mais rápidas na palma da minha mão, através de um tablet, através de um celular, através de um computador, né? Isso facilita, isso acelera, isso otimiza muito o processo gerencial, o processo de gestão, o processo de administração dentro da pequena e média propriedade rural. Pessoal, então como que é feito, né, essas planilhas de custo? Primeiro passo é a gente escolher o programa ou software que a gente vai utilizar para fazer a criação e a gestão dessas planilhas. Nós temos aí uma gama bem diversificada de softwares, de programas que fazem essa função de criação e gestão de planilhas, tá? Aqui eu trouxe para vocês aqui as mais conhecidas, as mais utilizadas, tá? As mais difundidas. Nós temos o Microsoft Excel, né? Que é vastamente utilizado aí, então é muito comum termos instalado nos nossos computadores, tá? Nós temos o LibreOffice Calc, tá? E nós temos o Google Planilhas, tá? Lembrando, pessoal, que o Office Excel, né? O Excel do pacote Office, melhor dizendo, é um software, é um programa pago, né? Então isso às vezes inviabiliza o uso desse programa, porque nem todo mundo paga, nem todo mundo tem a assinatura da Microsoft para poder usar o Excel, tá? Então, quando você não tem o Excel à disposição, você pode estar utilizando o LibreOffice Calc, tá? Que é basicamente o Excel. Ele tem as mesmas funcionalidades, até a aparência se assemelha muito ao Excel, porém ele é gratuito. Basta você entrar no site, baixar o arquivo, o instalador, fazer a instalação e você vai ter ali então uma ferramenta muito completa para você criar, para você gerenciar as suas planilhas. E a outra ferramenta, a terceira, né, que é o Planilhas do Google, basta você ter uma conta no Gmail e você consegue então utilizar essa ferramenta, tá? É uma ferramenta online, então tudo que você faz fica salvo na sua conta do Google, no e-mail, ou seja, você não perde esses arquivos, né? Você cria e eles ficam salvos no servidor da Google, né? Então assim, é muito seguro. E eu sugiro sempre que vocês forem fazer, gerenciar, criar planilhas de gestão, que vocês façam isso e salvem, né, esses arquivos online, em servidores, que vocês possam acessar a qualquer lugar e a qualquer momento, né, desde que você tenha uma conexão, tá? Isso dá muito mais segurança, isso evita que você venha a perder informação, tá? Então, assim, hoje em dia é muito mais seguro a gente fazer, né, salvar esses arquivos que nós criamos, esses arquivos de planilhas que nós criamos para gerenciar, que nós possamos fazer, que nós possamos salvar esses arquivos, então, em servidores online, para que a gente não venha a perder, né? E que a gente possa ter acesso a eles a qualquer momento e a qualquer lugar, beleza? Então, são as três ferramentas aí mais utilizadas, pessoal. Lembrando que um arquivo que você cria em um, você consegue abrir no outro aplicativo, tá? Então, eles são compatíveis entre si. As funções, né? E os símbolos que são utilizados para você fazer os cálculos, fazer as relações, são basicamente as mesmas, eles usam o mesmo padrão de linguagem, né, de comando, então assim, isso facilita muito na hora de você trabalhar com essas diferentes plataformas gerenciando às vezes a mesma planilha, tá? Então eu posso criar uma planilha no Google Planilhas e abrir ela e editar ela no Excel, né? Uma vez que eu baixo esse arquivo, eu consigo gerenciar ela no Excel, eu consigo gerenciar ela no Calc, eu posso criar uma planilha no Calc e upar ela no Planilhas do Google e fazer o gerenciamento online, né?
ou posso criar uma planilha no Excel, upar no Google e fazer o gerenciamento dessa planilha, tá? Então são ferramentas que elas são compatíveis entre si, tá? Elas criam e salvam esses arquivos em formatos que um consegue abrir o arquivo gerado por outro, beleza? E aí, pessoal, falando das planilhas, né? O objetivo do nosso curso não é dar uma noção de informática para vocês, mas não custa nada a gente falar algumas informações básicas, né, que vai auxiliar vocês na hora de vocês criarem, né, ou gerenciarem, ou entenderem, né, como funciona uma planilha, tá? Então aqui nós temos basicamente os componentes básicos, né, quando você abre um desses softwares para criar e gerenciar planilhas, tá? Então nós temos basicamente aqui a aba com a barra de ferramentas, tá? É onde você tem as ferramentas de formatação, para você gerenciar a sua planilha, para você moldar, modelar, né, a sua planilha. E aí, nós temos aqui dentro do corpo da planilha as células, ou seja, cada quadradinho, tá? Dentro da planilha é uma célula, tá? Então nós temos várias células e essas células, elas são referenciadas, tá? Cada linha equivale a um número, cada coluna equivale a uma letra, tá? Então aqui em cima nós temos as colunas, que são letras, e aqui nós temos as linhas, que são números, tá? E nós vamos usar essa relação coluna-linha para poder fazer as referências, tá? Na hora que a gente vai calcular os dados de uma célula com a outra, beleza? E aqui embaixo nós temos a possibilidade de criar dentro do mesmo ambiente diversas planilhas. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, planilha de custo da soja, do lado aqui criar planilha de custo do milho, aqui planilha de custo total, né? Planilha de custo da bovinocultura de corte, planilha de custo da bovinocultura leiteira, lucro do ano tal, lucro do outro ano, ou do lucro da atividade 1, lucro da atividade 2. Então eu consigo dentro do mesmo ambiente criar e gerenciar várias planilhas, tá? Não preciso necessariamente criar um arquivo para cada situação, tá? Eu consigo dentro da mesma plataforma, dentro da mesma tela, criar várias abas, né? Várias planilhas para que eu possa gerenciar tudo num ambiente só, num local só, tá? Então, só para relembrar, pessoal, barra de ferramentas, tá? Onde você tem as ferramentas para gerenciar a sua planilha, né? Para formatar. Nós temos, então, as células, que é cada quadradinho desse na planilha é uma célula, e essas células elas são referenciadas por letras nas colunas e por número nas linhas, tá? E aí você vai usar então essa relação coluna, linha, para você fazer as referências na hora de você calcular, somar, subtrair, né? E gerenciar, criar nessas fórmulas que vão te auxiliar nos resultados, né? Nos relatórios que a planilha vai te gerar, beleza? E aí, pessoal, aqui apenas para exemplificar, né? Nós temos aqui então uma planilha que eu criei aqui. Eu coloquei aqui alguns números, né? Valor 1, valor 2, soma, subtração, multiplicação e divisão, tá? Lembrando, pessoal, que os símbolos utilizados, né, para a gente fazer as operações matemáticas simples são esses daqui, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Para somar, a gente vai usar o sinal de mais, para subtrair, a gente vai usar o sinal de menos, para fazer a multiplicação, a gente vai usar o asterisco, para fazer a divisão, a gente vai usar a barra, e para fazer potencialização, que não é muito comum, mas a gente poderia utilizar, a gente vai usar o chapeuzinho aqui, o tio, tá? Melhor, acento circunflexo. Beleza? Para fazer potência. Então, basicamente, o que a gente mais vai trabalhar, mais vai utilizar isso aqui, pessoal. Sinal de mais para soma, sinal de menos para subtrair, asterisco para multiplicar e barra para dividir, tá? E aí, pessoal, sempre, independente do programa que a gente vai utilizar, se vai ser o Excel, se vai ser o Calc, se vai ser o Planilhas, a gente sempre vai começar, quando a gente vai fazer uma função, quando a gente vai fazer um cálculo, a gente tem que começar com o sinal de igual, tá? Então a gente coloca igual e coloca aquilo que a gente quer efetivamente fazer. Por exemplo, aqui a gente está somando o conteúdo
da célula A1 com a célula B1, tá? Célula A1 com a célula B1, tá? A soma vai ser 5, tá? Aqui, pessoal, igual, novamente, né? A1 menos B1, subtração, tá? Então, aqui na coluna de subtração, ó, o que eu fiz? A1 menos B1. A1 é 2, menos B1, 3, né? Deu o quê? Deu menos 1. Perceba, então, que ele gerou um resultado negativo, tá? Isso aqui numa planilha de gestão financeira é muito interessante, porque ela vai te mostrar onde é que você está ganhando, onde é que você está perdendo, tá? Então, essas planilhas, elas conseguem te gerar valores, relatórios, né? Tanto positivo quanto negativo, tá? Aqui embaixo, novamente, ó, igual a 1 multiplicando, né, B1. Deu o quê? Deu 3, né? 2 vezes 3, 6. Então, eu dei o resultado da multiplicação aqui. E por último, né, A1 dividido por B1, tá? Divisão, tá? Deu 0,6. Então, ele gerou o valor aqui quebrado, tá? 0,66667, tá? Então, são algumas funções simples, pessoal, que vocês podem estar empregando, tá? Para fazer, para criar, para gerenciar essas planilhas que vocês vão estar criando, tá? Então são funções, melhor, são operações simples, né? Que vocês podem estar utilizando. Aqui embaixo nós temos algumas funções, tá? As funções, elas são um pouquinho mais complexas, tá? Lembrando, pessoal, que o que eu estou passando aqui é algo muito básico, muito simples, tá? Qualquer uma dessas ferramentas, tanto o Excel, como o Calc, como o Planilhas, você tem possibilidades quase que infinitas, tá? De criação, gestão, interação de dados, informações, tá? Então, assim, é passível de você criar uma planilha extremamente complexa, extremamente bem elaborada, tá? Então, assim, quase que são infinitas possibilidades mesmo de trabalho, tá? Eu estou mostrando aqui algo bem simples para que vocês consigam entender, né, o ponto de partida e que vocês possam, a partir daqui, né, criar, entender, compreender o funcionamento dessas planilhas e da sua função dentro dessa questão gerencial, né, nesse auxílio gerencial que elas proporcionam dentro da administração dos custos de uma empresa rural. Agora que a gente já viu, né, como é que nós criamos essas planilhas, quais ferramentas que nós utilizamos para criar, né, quais são as funções básicas, as operações mais básicas que nós podemos implementar nessas planilhas, né? Qual que seria o passo a passo na hora de eu elaborar uma planilha de gestão de custos dentro da minha pequena propriedade rural, dentro da minha média propriedade rural, tá? Então, o primeiro passo, pessoal, é preciso que a gente diferencie, então, os custos fixos dos variáveis. Então, a gente tem que entender muito bem aqueles conceitos que a gente viu lá atrás de custo, né? Custo, receita, lucro, tá? A gente tem que entender exatamente o que é cada coisa e qual o impacto que cada um dessas referências, né? Elas causam dentro do nosso sistema produtivo, né? Então, o que são os custos, o que são as despesas, o que é a receita, o que é investimento, né? O que é o custo fixo, o que é o custo variável. Então, a gente tem que entender isso para que a gente possa, né, organizar isso de maneira correta na nossa planilha, para que a gente possa, então, a partir daí, começar a elaborar, começar a pensar a nossa planilha, para que ela gere um relatório, né, um preciso, um relatório satisfatório, que nós não venhamos a cometer falhas, né, do ponto de vista de entendimento e interpretação desses componentes que vão fazer parte da nossa planilha de custo, beleza? Então, o primeiro passo é a gente entender esses conceitos, né, e posicionar cada um no seu devido lugar. E aí, feito isso, entendendo nesses conceitos, a gente vai fazer uma lista das despesas. Então, aqui nós já nós já trabalhamos vários exemplos, né, de despesas, tanto fixas quanto variáveis. Então, a gente consegue definir de forma bem específica o que é cada um deles, né, e posicionar eles exatamente onde a gente quer dentro da nossa planilha de custo, né. E então a gente vai separar eles por categoria, né,
E depois a gente pode fazer subdivisões, tá? Ou seja, eu posso estabelecer custo fixo de uma safra, custo fixo de outra, né? Custo variável de uma safra, custo variável de outra, custo variável de insumos, custo variável de sementes, né? Enfim, eu vou entender esses conceitos e vou posicionar, eu vou encaixar ele em grupos, em categorias, para que facilite na hora de eu relacionar essas informações e na hora de eu gerar os meus gráficos, as minhas tabelas, os meus cálculos, tá? Feito isso, pessoal, a gente vai anotar todos os pagamentos feitos, tá? Então é possível que no começo você não tenha ainda todas as despesas, né? Para que você coloque isso na sua planilha. Mas é importante o que? Você anotar cada pagamento que é feito e depois você classifica ele e posiciona ele dentro da sua planilha na categoria correta, no local correto, tá? A forma que a gente organiza os nossos dados dentro da planilha é fundamental para que essa planilha ela funcione da forma correta, ela proporcione para a gente uma informação correta, tá? Se a gente quer precisão, se a gente quer que essa ferramenta seja efetivamente útil no gerenciamento da pequena e média propriedade rural, a gente precisa entender, compreender e posicionar as informações de forma correta para que a gente consiga então ter relatórios precisos que realmente vão ajudar no processo de tomada de decisão. O quarto ponto, né, seria adicionar uma provisão para investimentos nas despesas fixas, né? Então, embora você não tenha como antecipar imprevistos, o fato é que sempre imprevistos vão acontecer, independente da atividade, tá? Então é muito importante você ter o quê? Ter essa provisão para esses imprevistos que possam eventualmente vir a acontecer dentro do cenário produtivo, tá? E o quinto, pessoal, é você incluir o investimento, tá? Nós já comentamos bastante sobre o investimento. O investimento é aquilo que você aplica, né? Visando um retorno a médio, a longo prazo, ou mesmo a curto prazo, tá? O investimento é aquilo que efetivamente você aplica na empresa para te dar um retorno, tá? Então a gente tem que incluir também o investimento que é feito, né? Dentro dessa planilha de gestão, tá? Até mesmo para a gente entender qual o tempo, né, que esse investimento vai se pagar, quanto tempo eu vou ter para ter o retorno disso, né? Que eu possa diluir esse investimento nos anos, né, para que não fique tão pesado, enfim, e eu consiga então ter todo o cenário produtivo sendo desenhado, sendo posicionado dentro dessa planilha, tá? Desde as despesas aos investimentos, né? Custos fixos, custos variáveis, lucro, receita, para que eu possa então fechar todo esse cenário gerencial e eu conseguir entender exatamente aquilo que está acontecendo dentro da minha propriedade rural. E é incrível como é que quando a gente começa a implementar essas ferramentas simples no sistema gerencial, a gente começa a ver informações que antes ficavam ocultas, ficavam obscuras, disfarçadas, tá? Dentro do processo gerencial tradicional, tá? Quando você começa a posicionar isso colocando isso no papel ou colocando isso numa planilha, né, você começa a evidenciar situações e aí você consegue então trabalhar de forma muito mais precisa, corrigindo falhas, aprimorando situações técnicas, né, para você conseguir uma eficiência maior do ponto de vista administrativo, tá? Então a ideia dessas planilhas é o quê? É você colocar as informações referentes à atividade que você desenvolve, para que você então tenha informações que te ajude a tomar a decisão correta, a agir de maneira correta, a traçar uma estratégia mais eficiente para você produzir, né? De modo que seu produto seja mais rentável, que seu produto seja um produto que atenda às necessidades do mercado, que você consiga posicionar isso no mercado no momento correto, na quantidade correta, né? E que você consiga então tirar o melhor possível do cenário econômico que você tem para estar trabalhando. E aí aqui apenas alguns exemplos, tá, de planilhas que vocês podem estar criando, tá? Então são modelos que vocês podem estar usando como referência para vocês terem ideia, né, de como começar,
de onde partir, né? De como organizar esses dados, pessoal. O que é que eu sugiro para vocês, tá? Essa aula é uma aula curta, é uma aula rápida. A gente não consegue falar de aspectos pontuais, a gente não consegue elaborar uma planilha dessa com vocês, porque assim, eu não tenho entendimento, não tenho noção do nível de conhecimento de vocês com relação à informática, da disponibilidade de vocês de usar os aplicativos, né? Mas o que eu recomendo para vocês? Que vocês, quem tiver condição, quem tiver curiosidade, né? Que vocês peguem lá o software que vocês vão ter, o programa que vocês têm instalado aí, seja o Excel, seja o Planilhas, seja o LibreOffice Calc, que vocês abram esse programa, que vocês comecem a criar, né? Criar planilhas simples de gerenciamento para despesas que vocês têm no dia a dia, tá? Comece a praticar, comece a usar essa ferramenta, comece a se habituar, pessoal, porque essas ferramentas são ferramentas simples, mas que ajudam muito, tá? Na hora de você se organizar financeiramente, tá? Não apenas uma gestão de pequenas e médias empresas rurais, mas para fazer a gestão das despesas do dia a dia, para você se organizar financeiramente, tá? Então use essas ferramentas, pessoal, são ferramentas simples, bastante intuitivas, você consegue muita informação na internet que vai te auxiliar, que vai te orientar, tá? Eu vou deixar disponível para vocês no Avo uma planilha de custos, né, disponibilizada pela Embrapa. Então coloquei lá, vocês podem estar baixando essa planilha para que a partir dela vocês comecem então a trabalhar, tá? A entender e a trabalhar dentro dessa planilha. Tem 2 vídeos lá também, não são vídeos muito longos, mas eu recomendo que vocês assistam esses vídeos, que são vídeos que vão auxiliar bastante no entendimento, tá? Na hora de você criar essas planilhas, na hora de você montar essas planilhas de gerenciamento de custo, né? De gerenciamento da empresa rural de modo geral, tá? Então, sim, pessoal, a gente finaliza aqui essa parte das planilhas, tá? Então, assim, eu quero deixar bem claro para vocês que a planilha ela é uma ferramenta extremamente simples, que ajuda muito a você profissionalizar a gestão de uma empresa rural, tá? Então, assim, sempre que vocês puderem, trabalhem com planilhas, organizem os dados de vocês em planilhas, para que essas planilhas possam auxiliar vocês gerando relatórios, fazendo cálculos de forma precisa, rápida, para que você tenha uma eficiência muito maior dentro desse processo de gerenciar, tá? Agora a gente vai falar de um tópico, pessoal, que vem somando nessa questão da planilha, que são softwares de gestão, tá? Basicamente são programas destinados especificamente para você fazer gerenciamento de atividades agropecuárias, de atividades gerenciais, tá? Então são softwares que vão desde softwares simples, programas simples, que vão atender a uma demanda específica, única ou limitada, né? Ou ferramentas extremamente complexas que te possibilitam gerenciar todo o aparato administrativo de uma empresa rural, tá? Então eu trago aqui para vocês nessa apresentação 2 situações de programas que auxiliam, né, no gerenciamento, né, da empresa rural. Então 2 softwares simples de gestão, na verdade um simples e outro bem complexo, tá? Lembrando que o objetivo aqui não é fazer propaganda de nenhum desses programas, mas eu trouxe eles aqui porque um é uma ferramenta simples e gratuita, o outro é uma ferramenta complexa e paga, tá? Então, sim, vai depender muito do cenário, a necessidade que cada sistema de produção vai ter, tá? Hoje nós temos a facilidade de que, graças ao celular, principalmente os celulares, né, que usam o sistema Android, nós temos uma diversidade muito grande de programas, de softwares, que ajudam no gerenciamento, na tomada de decisão, no monitoramento das atividades desenvolvidas a campo, tá? Então, hoje, por mais que às vezes nós não tenhamos de forma gratuita um pacote completo na palma da mão, nós temos uma diversidade de programas que juntos auxiliam nesse processo gerencial, tá? Então, nós temos programas que ajudam a gerenciar pragas em lavouras, nós temos outros programas que ajudam a gerenciar custos de produção, nós temos outros programas que ajudam a gerenciar a questão climática, nós temos outros programas que ajudam a gerenciar o recurso humano, enfim,
você consegue ter várias ferramentas simples que juntos se complementam, né? E todas elas auxiliam muito nesse processo gerencial, tá? E você tem a opção de contratar, então, plataformas mais complexas que vão te dar todo o aparato administrativo necessário para você gerenciar de forma muito mais completa, né, de forma muito mais profissional a sua propriedade rural. Então, pessoal, existe uma infinidade de softwares, de programas, tá? Se você colocar software de gestão de propriedade rural ou simplesmente software de gestão, você vai ter uma infinidade de softwares, de empresas, de programas, né, que são desenvolvidos, que estão aí disponíveis para serem utilizados, tá? E a escolha desse programa, ela vai depender do negócio que você tem. Então, tem programas que são desenvolvidos para a área mais empresarial, outros são desenvolvidos especificamente para a área rural, outros são híbridos, você consegue utilizar nas duas atividades, tá? Porque eles compartilham funções que são passíveis de serem utilizadas em um cenário ou em outro, tá? Depende também da quantidade de dinheiro que você tem disponível para gastar, né? Do tamanho do seu empreendimento. Então, assim, você não vai desembolsar um valor alto para comprar um software completo para fazer a gestão de uma propriedade simples que trabalha com uma área de cultivo pequena, né? Então vai depender muito da quantidade de dinheiro que você tem para investir e do tamanho do seu negócio, tá? Agora você já é um médio produtor, você tem uma estrutura produtiva já bastante complexa, é interessante que você evolua, né, para essas ferramentas de gestão mais complexas, uma vez que elas auxiliam, né, e elas concentram as ferramentas de gestão em um único ambiente, né? Além da possibilidade de te dar a alternativa de você acessar isso através do celular, em qualquer local que você estiver, desde que você esteja conectado aí à internet, beleza? Então, pessoal, a ideia aqui não é falar que existe um programa melhor do que o outro, tá? É falar que existe uma infinidade de programas, cada um para atender situações específicas, né? E aí você vai escolher esse programa de acordo com a sua necessidade, de acordo com a necessidade do produtor, de acordo com a necessidade da propriedade que você está trabalhando, beleza? E aí, pessoal, o que normalmente esses softwares eles permitem você fazer, tá? Lembrando que pode ser o único software fazendo todas as suas funções ou pequenos softwares simples, né, que vão fazer essas funções de forma separada, tá? Então você pode cadastrar a propriedade, registrar informação sobre a propriedade, localização, tamanho, as culturas que são trabalhadas, os animais que são trabalhados, tá? Então existem ferramentas que proporcionam você alimentar ela com as informações referentes à propriedade e à atividade que elas são desenvolvidas. Você consegue fazer a gestão das culturas, tá? Essa gestão pode ser a gestão financeira, pode ser a gestão da cultura em termos de gerenciar a cultura, tá? Data de plantio, data de colheita, data de aplicação de defensivos, né? Então, a gestão da cultura seria basicamente estabelecer quando e quando, quanto e quando, né, será realizada cada atividade, né? Então, qual foi a aplicação que foi feita, qual foi a dose, se foi repetido ou não, né, qual foi a eficiência dessa aplicação. Então, são informações que a gente consegue cadastrar e obter relatórios referentes à gestão da cultura. Nós conseguimos fazer o monitoramento, né? Então, monitoramento dessa lavoura, cadastrar ali a questão de pragas, de doenças, né? De nematóides, produtividade, onde é que produziu mais, onde é que produziu menos, onde é que você teve um abortamento, onde é que não, onde é que teve um veranico, enfim, você consegue cadastrar e monitorar essas questões, né? Você consegue fazer a gestão financeira, tá? Ali nós falamos da gestão da cultura, aqui a gestão financeira do imóvel, do empreendimento, tá? Da fazenda, da propriedade. Você consegue gerar relatórios, então esse relatório vai te mostrar custo de produção naquele talhão, custo de produção naquela área, o custo de produção daquela cultura, tá? O custo de produção naquele ano. Ele consegue fazer análise dos dados, né, para poder gerar esses relatórios de forma a atender a demanda do gestor, né? Ele consegue integrar o sistema com outros sistemas, né, cruzando informações, cruzando dados e te trazendo, então, relatórios muito mais complexos, muito mais elaborados, né, que auxiliam ainda mais na tomada de decisão. O rastreamento, pessoal,
tanto rastreamento de pessoas, de máquinas, enfim, você consegue, através de sensoriamento remoto, né, entender a dinâmica do que está acontecendo em cada local. Esses softwares, eles te auxiliam no cumprimento de regulamentações, ou seja, atender os preceitos legais, a legislação vigente. Então, assim, ele vai te lembrar se uma determinada licença está vencida, se um determinado cadastro em tal órgão tem que ser feito. Então, geralmente, esses softwares mais completos, né, que abraçam todo esse aparato gerencial, ele tem essa ligação com sistemas externos, né, e eles auxiliam nesse acompanhamento para verificar se o negócio, se o empreendimento, ele atende às exigências legais, ele está em dia com determinados órgãos, enfim, ele consegue te dar esse suporte, essa ajuda, tá? Para evitar que, às vezes, por um descuido, por um esquecimento, você venha, às vezes, a ser penalizado, pagar uma multa ou ficar numa situação irregular, né? Devido a uma licença, um cadastro, algo desatualizado, tá? Acesso remoto, né? Que você consegue, então, acessar informações de onde você estiver, desde que você tenha uma conexão, ou às vezes determinados softwares conseguem ter, além de salvar esses arquivos em servidores online, né, eles também salvam os arquivos no aparelho, né, uma cópia física desses arquivos, e você consegue então acessar isso mesmo não estando conectado. Então, assim, existem uma infinidade de software, cada um com a sua capacidade, né? Então, assim, tanto o fato de você ter esses dados salvos na nuvem, né, em servidores, é algo muito bom, porém, em determinados momentos, mais pensando no cenário rural, né, você ter esses dados também salvos no aparelho, para que você tenha acesso de modo offline, também é muito interessante, é muito importante, tá? E aí, além do suporte técnico, então, quando você tem um software, você tem um suporte técnico, que é uma equipe, né, que desenvolve esse programa, e essa equipe, ela está ali para te assessorar, para te dar apoio. Então, se você tiver alguma dúvida, às vezes algum erro, uma falha, né, no sistema, eles conseguem, então, te dar um apoio para que você, então, tenha as coisas acontecendo da forma que deveriam ocorrer, né? Então, esses softwares tendem sempre a estar melhorando, evoluindo, sempre versões mais atuais, mais completas, com mais informações, com mais relações e interações, né? E isso aí cada vez vai otimizando, vai facilitando, vai ajudando, né, o gerenciamento do negócio da empresa rural, né? Então, hoje em dia, se a gente for pensar, é quase impossível nós pensarmos em gerenciar uma empresa rural, uma propriedade rural, sem a gente usar essas ferramentas, seja planilhas, igual a gente comentou anteriormente, seja softwares simples ou softwares mais complexos, tá? Porém, a gente tem que ter essas ferramentas, porque essas ferramentas, elas proporcionam o quê? Primeiro, elas mostram, elas evidenciam aquilo que efetivamente está acontecendo na propriedade rural. Isso facilita, então, você a se posicionar, você a tomar decisões corretas, né? Para você corrigir falhas, aprimorar técnicas, melhorar a eficiência produtiva do seu sistema como um todo. E aí, pessoal, os dois exemplos de softwares que eu trago para vocês, tá? Lembrando que não é o objetivo divulgar, né, nem fazer propaganda, porém são softwares, o próximo que eu vou mostrar, extremamente simples e de graça, né, porém de uso muito mais restrito, muito mais limitado, e esse, né, que é o SW Rural, que é um software complexo, grande, que basicamente ele traz aqui todas as ferramentas para você gerenciar uma propriedade rural, né? Então esse software ele consegue te trazer informações referente ao clima, praga, semente, estoque, uso de fertilizantes, ciclo produtivo, custo, cotação de venda, contas a pagar, contas a receber, empréstimos bancários e até a administração dos funcionários, tá? Então é um software completo, é um software que através dele você consegue gerenciar toda a empresa rural, tá? Desde os recursos materiais, desde o recurso financeiro, desde recurso pessoal, tá? Então, basicamente, os principais recursos você consegue trabalhar, você consegue concentrar dentro desse software. Qual que é o valor, pessoal? Não fui atrás, tá? A intenção aqui não é divulgar, não é fazer propaganda do software.
É simplesmente mostrar que existem ferramentas complexas que ajudam, que auxiliam nesse processo gerencial, que estão aí disponíveis para serem compradas, para serem contratadas e para serem utilizadas, tá? A outra ferramenta que eu trago, pessoal, é um software simples, tá? Desenvolvido pela Embrapa. O nome do software, o nome do programa é Custo Fácil, tá? Você consegue baixar ele no seu celular e ele auxilia a calcular o custo de produção de suínos e frango de corte, tá? Então percebam que ele é um software, que ele é um programa bem limitado, ou seja, ele te proporciona ferramentas apenas para trabalhar o custo de produção de suínos e frango, tá? Porém, se você trabalha com suíno e trabalha com frango e você quer saber o custo de produção, você tem na palma da sua mão um programa gratuito desenvolvido por uma empresa muito de alta credibilidade, né, que é a Embrapa, e é uma ferramenta simples que vai te ajudar a entender, a gerenciar, né, essa questão do custo referente a essas duas atividades, tá? E aí, pessoal, se vocês procurarem lá na Play Store, na Apple Store, mas na Apple realmente eu não sei se vai ter tanta opção assim. Eu sei que na Play Store, que é a loja de aplicativos do Google, né, você vai ter ali uma vasta gama de aplicativos que vão auxiliar você a gerenciar, a administrar a empresa rural, tá? Desde aspectos gerenciais, né, de gestão, custo, cálculo, gestão de pessoas, a situações envolvendo os cultivos entre si, tá? Gestão da cultura, controle de pragas, previsão do tempo, diversos programas que podem auxiliar vocês a ter informações mais concretas, informações palpáveis, né? Para que vocês possam então tomar decisões corretas e acertadas, porque é isso que a gente busca, tá? Quando a gente trabalha com gestão de custos agropecuários, que é a nossa disciplina, a gente quer entender essa dinâmica, né, de precificação de custo envolvendo a atividade que é desenvolvida no setor de agricultura ou pecuária, para que a gente possa então ter uma eficiência, né, daquilo que nós estamos fazendo dentro da nossa propriedade, dentro do cenário produtivo, tá? Porque a gente não quer trabalhar simplesmente por trabalhar, a gente tem que trabalhar de modo a obter lucro, né, a ter resultado, a conseguir produzir de forma eficiente, de forma que seja rentável, tá? E aí, pessoal, a gente finaliza então, né, essas aulas síncronas. Esse é o nosso último momento juntos. A partir da semana que vem, vocês já terão aula com outros professores. Vocês terão o professor Vanor, José Vanor, né, e o professor Normando, que estarão com vocês aí ministrando outras disciplinas na área de produção vegetal. Então, assim, eu creio que vai ser também matérias muito construtivas dentro da formação de vocês. A minha missão aqui nesse curso foi então falar para vocês primeiro da produção animal, né? E agora a gente encerrou falando dessa parte de gestão. Eu espero que eu tenha sido claro, que as informações que eu tenha passado nessas aulas, né, tenham sido efetivamente aproveitadas por vocês, que eu tenha conseguido simplificar o conteúdo na hora de passar a informação para vocês. O objetivo meu como professor é o quê? É pegar o conteúdo e tentar passar isso, né, focando no aspecto mais prático, né, para que vocês possam entender, para que vocês possam aplicar as informações referentes a essa formação de auxiliar em agropecuária, que é o curso que vocês estão fazendo, ok? Então, pessoal, a gente encerra por aqui, tá? Foi um prazer trabalhar com vocês. Nós temos questionários disponíveis para serem respondidos, tá? Nas matérias anteriores e nessa matéria. Então, nós temos um questionário postado segunda-feira, um questionário postado na terça, temos um questionário que vai ser postado hoje, e nós teremos postar mais um questionário amanhã, e na sexta-feira será liberado o questionário final, beleza? Então façam essas atividades, pessoal, que são essenciais para que vocês consigam as notas, né? E que vocês possam ter então um certificado ao final do curso. Foi um prazer mesmo trabalhar com vocês até aqui. Muito obrigado.